várias, a gente selecionou aqui algumas. Walter Jorge, qual dos dois governos começou melhor, considerando que o governo Lula teve também o 8 de janeiro, né? Um fato catártico, digamos assim. Eu acho que se a gente colocar os contextos que cercou cada chegada, eu entendo que o Lula está sendo muito melhor. Os números você mostrou aí que eles apontam isso, no quadro econômico, por exemplo, na comparação de um período com o mesmo período do ano passado, 4%. Né? O Bolsonaro acho que é 0,5% de crescimento. E uma das análises que foi feita aí, com a qual eu concordo, que o material fala, seguinte, você tem que ver as expectativas. O Bolsonaro, quando ele começou o governo, ele chegou sob com crédito. Ele tinha crédito do mercado financeiro, pessoas. Ele tinha o grupo que lhe fazia oposição e que entendia que o governo dele seria cheio de problemas, mas ele tinha, do ponto de vista do mercado, uma grande coisa, porque ele tinha uma equipe econômica, através do Paulo Guedes, que conquistava isso. E ele foi perdendo isso ao longo do tempo. Com o Lula, nesse aspecto, dá-se o contrário. Ele chega sob uma grande desconfiança. Vamos lembrar a dificuldade que ele teve para emplacar o Haddad como ministro, porque se queria, fez-se um lobby, um movimento muito forte, por exemplo, em favor do nome do Henrique Meirelles, e ele bancou o Haddad começou sob essa grande desconfiança. Houve uma pesquisa no mercado, que nem se melhorou, que teve uma lá que deu 100% de desconfiança com relação ao Lula. 100%, quer dizer, ele não conseguiram ouvir um agente do mercado que dizia assim, não, eu acho que o governo vai ser bom. Então, sob essa desconfiança, ele vem galgando um caminho diferenciado, ele vem saindo de uma desconfiança para uma gradativa melhoria da perspectiva em relação a esse mercado, em relação a investidores e essas coisas. Os vários relatórios, inclusive de agências internacionais de avaliação de risco, têm mostrado isso. Acho que já 3 já tiraram o Brasil de um pouquinho mais de baixo para cima como perspectiva de investimento. Então, eu acho que o começo do Lula, se a gente for olhar esses primeiros 6 meses, por exemplo, e aí tem esse componente que o Bolsonaro não teve, você lembrou aí, de um cenário político absolutamente explosivo, né, que segue explosivo. O Bolsonaro não teve que administrar o que o Lula está precisando administrar. Os grandes símbolos disso é aquele trágico 8 de janeiro, uma horda de gente meio maluca invadiu os prédios, símbolo dos poderes da República, e quebrou tudo. Se aquilo ali não era uma intenção de golpe, a gente não tem mais o que... porque não tinha tanque, não tinha não sei o quê, mas tinha uma cambada de gente que representa outro número expressivo de pessoas dispostas a quebrar tudo para dizer que não aceitava o governo que tinha tomado posse, nem o presidente que tinha sido eleito. Isso, para mim, é uma clara tentativa de tomar o poder pela força. Então, eu acho que nesse contexto todo, e até nas realizações parlamentares, digamos assim, dos dois governos, a reforma da Previdência é uma vitória do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Se o Rodrigo Maia não pega aquela proposta, bota debaixo do braço e diz, vai ser aprovada na marra, o governo não teria conseguido até uma votação parecida com a da reforma tributária, né, 400 e tantos votos, mas em função de... Agora também houve articulação do presidente Arthur Lira, né? Mas essa da reforma da Previdência, talvez o governo conseguia aprovar essa agora, não com a votação que teve, mas conseguiria voto para aprovar com a articulação própria dele, né? Usando os instrumentos que o governo tem nessas horas. O Bolsonaro, mesmo usando os instrumentos que tinha na época, mas sem o apoio que ele teve, fundamental. Na verdade, essa reforma da Previdência é mais da conta do... Tanto que a proposta do governo era muito mais agressiva, do Paulo Guedes. Já teve que amoldar porque o Rodrigo Maia tinha noção do que era possível passar. Agora, ele foi o grande responsável por essa aprovação. O governo não tinha nem articulação política. O governo veio ter articulação política 2 anos depois, quando o PP quando o Lira virou o grande aliado, o Ciro Nogueira foi ser o articulador político, quando passou a ter articulação política, mas esses 2 primeiros anos do governo foram absolutamente nulos nesse sentido. Então, eu acho que se a gente pegar os 2 governos, os 2 períodos, as 2 circunstâncias, os 2 contextos, os 2 cenários, eu acho que o Lula começa melhor do que o Bolsonaro.
Carlos Maza, o que é que você diz? Para além dessas questões aí que o Gota colocou,